dentro de 5 segundos. Mais uma programação exclusiva para você. A partir de agora, na Rádio Cidade Quadrangular, programa Jardim Quadrangular, a palavra de Deus que transforma a sua vida. Programa Jardim Quadrangular. Jardim Quadrangular. Apresentação: Pastor Quevedo. Cinco letras preciosas, todas brilham como a luz. Queres saber este nome? Este nome é Jesus. É por causa deste nome que o nosso nome está na glória. Ele morreu numa cruz só para nos dar a vitória. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que transmita tanta glória. É no nome de Jesus que as doenças vão embora. E quem não é batizado pode ser batizado agora. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que transmita tanta glória. É no nome de Jesus que os demônios vão embora. E quem não é batizado pode ser batizado agora. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Dai glória, dai glória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. O anjo vem descendo e trazendo sua vitória. Pastor Quevedo está apresentando o programa Jardim Quadrangular. Lucas 11:24. Quando um espírito imundo sai de um homem ou de uma casa, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olá, queridos ouvintes, muito bom dia. Bom dia você de perto, bom dia você de longe. Bom dia você, ouvinte da Rádio Cidade Quadrangular. Deus abençoe tua vida. Uma ótima terça-feira a todos vocês. Amados, estamos aí esta semana numa campanha de libertação em favor dos lares, das famílias.
E eu acabei de ler um texto da palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, versículo 24 a seguir, quando Jesus fala do diabo, quando Jesus fala do inimigo. Alguém poderá dizer para você: esse pastor fala em demônio, esse pastor fala em diabo. Falo? Sim. Falo porque o meu Jesus fala. O Cristo a qual eu prego a palavra dele, o Cristo a qual eu anuncio todos os dias aqui, ele foi o primeiro a falar do seu adversário. Aliás, lá em João 10:10, quando Jesus, antes de Jesus falar que ele veio trazer vida e vida abundante, antes de Cristo falar dele mesmo, primeiro ele falou do diabo. Primeiro ele falou da missão do diabo, que o diabo faz. Isso está em João 10:10, você pode ver depois aí na sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim, olha, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus primeiro ele falou da missão de Satanás, esse ladrão é o diabo. Então se o próprio Cristo, antes de falar dele, falou de Satanás, quer dizer, falando qual é a estratégia do diabo, e no final do versículo 10, aí Jesus fala dele. Eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Então aqui no capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, versículo 24 a seguir, Jesus fala desse espírito, que havia um espírito na casa de alguém ou na vida de alguém. Esse espírito morava ali naquele homem, naquela casa. E certo dia, com certeza, este homem encontrou-se com Jesus. E como é só Jesus que tem o poder de libertar, de salvar, de curar, então aquele demônio foi expulso daquele homem ou daquela casa. O espírito foi expulso. Ele saiu daquele homem, ele saiu daquela casa, e ele foi nos lugares áridos, nos lugares secos, a procurar repouso, e não encontrou. Aí depois de um tempo que ele está ali perambulando, aquele espírito vagando pelo deserto, em lugares áridos e secos, porque ninguém gosta de morar, nem mesmo o diabo. Olha só, ninguém gosta de morar num deserto. O deserto ele foi feito para você atravessar ele, não ficar morando, não se acostumar com o deserto. E nem o diabo gosta de lugar árido e seco. Então Jesus disse que o demônio foi retirado do homem, e esse espírito então foi para os lugares áridos e secos, certamente foi expulso para lá. Mas nem mesmo ele quis ficar lá. Ele procurou repouso ali naquele lugar árido e seco, ou seja, naquele deserto, e não encontrou ali repouso para ele, ou seja, nenhuma outra pessoa para ele entrar e morar, nenhuma casa ali para ele entrar e morar. Aí depois de um tempo ele volta. Eu fico imaginando aqui aquele demônio pensando: vou voltar naquele homem da onde eu saí, vou voltar naquela casa da onde eu fui expulso, vou ver se eu tenho oportunidade de entrar lá de novo, de morar lá de novo. E aí Jesus diz que aquele espírito imundo, ou seja, aquele demônio, volta. E ele encontra a vida daquele homem, ou seja, aquela casa, varrida, desocupada. Aparentemente estava tudo em ordem, é o que a gente pensa. É o que eu e você pensamos, que aparentemente parece que a nossa vida está toda em ordem. Parece que a nossa vida, a nossa casa está tudo em ordem. Isso aparentemente. Então Jesus disse que aquele espírito, aquele demônio, ele volta novamente da onde ele foi expulso. E encontra a casa varrida, adornada. Quer dizer, não tem ninguém. Não adianta uma casa estar varridinha, querido, e ninguém morar nela.
alguém vai morar ali. As baratas, as cobras, os escorpiões, os cupins. Alguém vai ocupar. Se o ser humano não ocupar, ou os invasores de terra, ou sem terra, ou sem teto, vão invadir. Então Jesus disse que esse espírito ele teve a oportunidade de voltar, rondar a casa aonde antes ele morava. E ele acha essa casa então desocupada, toda varridinha, tudo em ordem aparentemente, mas não tem ninguém morando ali. Não tem ninguém morando nessa casa ou na vida deste homem. Ou seja, este homem não ocupou a vida dele com Jesus Cristo. Quando aquele demônio saiu da vida do homem, esse homem não convidou Jesus para morar na vida dele. Ele achou que sem aquele demônio não precisava mais ninguém agora. Quer dizer, não tem demônio, não precisa de Deus também, não precisa de Jesus. É o que muita gente está pensando. Estamos terminando o ano de 2024, está terminando e muitas pessoas continuam vazias de Deus. A casa está vazia, ou seja, a vida dessa pessoa está vazia, não tem Deus, não tem Jesus, não tem Evangelho, não tem Cristo, ou seja, essa pessoa não vive o Evangelho, está desocupada e está dizendo, está tudo em ordem, minha vida está em ordem. Será que está mesmo? Minha vida está toda varridinha, está tudo em ordem, minha casa, será que está mesmo? Então Jesus disse que aquele espírito saiu e foi para os lugares áridos e secos. Depois de um tempo ele volta e encontra aquele homem ou aquela casa vazia de novo, toda varridinha, aparentemente em ordem. E aquele demônio então diz: olha, essa casa ou a vida deste homem não está ocupada por ninguém, então eu tenho a chance de voltar a morar aqui de novo. Mas como aquele demônio, segundo o que Jesus falou, morou ali muito tempo sozinho, só ele diz: não vou morar mais sozinho nesta casa. Já que eu tenho a oportunidade de entrar na vida deste homem de novo, ou nessa casa de novo, não vou entrar mais sozinho. Vou trazer 7 amigos, ou seja, 7 demônios pior do que eu. E agora nós somos em 8 na vida deste homem, nesta família, nesta casa. E Jesus diz que agora o estado daquele homem, o estado daquela casa, daquela família é pior que antes. Por que pior que antes? Porque antes só tinha um demônio morando ali. Agora tem 7. Aliás, tem mais 7. Aquele que saiu e voltou trouxe mais 7, pior que ele. E o estado daquele homem, ou seja, o estado daquela casa, daquela família, se torna pior que antes, porque agora são 8 espíritos imundos morando nessa casa. Então, meu querido, por isso que esta semana eu estou aqui na Rádio Cidade Quadrangular para ajudar você. Porque certamente, se a sua casa aparentemente está em ordem, Jesus disse que o espírito saiu daquela casa. O próprio Cristo disse que o demônio saiu daquela casa e foi para os lugares áridos e secos, ou seja, para o deserto, mas não encontrou repouso lá, ou seja, não encontrou nenhuma pessoa lá, nenhuma casa para ele morar. Ele volta depois de um tempo. O diabo sempre volta, querido. O diabo não fica aí, minha querida e meu querido, se enganando, só porque você foi para a igreja um dia e oraram por você, expulsaram os demônios que havia em você, e agora você acha que não precisa mais de Deus, você acha que não precisa mais de igreja, ou seja, de Jesus. Você acha que não precisa frequentar uma igreja onde se prega o evangelho, onde se vive o evangelho. Porque pregar o evangelho, todos nós pregamos. Pregar o evangelho, todo mundo que sabe falar, se comunicar, prega. A questão não é só pregar o evangelho. A questão é viver o evangelho.
A diferença na vida de uma casa, na vida de uma família, na vida de um homem, não é só pregar o evangelho, não é só ouvir o evangelho, é praticar esse evangelho, é ocupar sua casa, meu querido. É ocupar sua vida. Sua casa é você, sua casa é sua vida, sua casa é sua família. É ocupar sua vida com Cristo, chamar Jesus. O demônio foi expulso, nós vamos fazer uma semana de libertação na sua casa. Só que depois desta semana que nós vamos fazer de libertação total, não adianta você não convidar Cristo para morar na sua casa. Não adianta você não se comprometer para valer com Jesus Cristo. A sua casa vai ser limpa. Como disse Jesus, o demônio vai sair, a sua casa vai ficar varrida, ou seja, limpinha, arrumadinha, mas você tem que ocupar a sua vida com Jesus. Não adianta a sua vida só estar varridinha, arrumadinha, aparentemente está tudo certinho, mas não tem Jesus morando aí. Não tem Cristo morando na tua vida. Se o diabo tiver a oportunidade de entrar na tua casa de novo, isso é um alerta não dado aqui pelo pastor Quevedo. É um alerta dado pelo Senhor Jesus em Lucas 11:24 a seguir, que já li para você nesta manhã. É você ocupar sua vida com Cristo. Não achar que não precisa de igreja, não ficar achando que não precisa de Jesus, que não precisa do Evangelho de Cristo, que não precisa ocupar sua vida com o Evangelho e achar que está tudo bem. Vai na igreja de vez em quando dá na telha, quando sobra tempo. Esse é o problema de muita gente e de muitos crentes. Aliás, eu estou falando com crentes agora, com cristãos. Seja ele evangélico ou não, eu estou falando com pessoas que dizem que creem em Deus. Não adianta ir na igreja de vez em quando ou quando sobra tempo. Tem pessoas que priorizam a vida dele em tudo quanto é coisa, principalmente agora, finalzinho de ano, né? Prioriza a vida dele em arrumar a casa, encher os freezers, a geladeira de carne, de todo tipo de carne, de bebidas. Não que seja errado você se preparar para receber visitas. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas só pensam nisso. Eles, final de ano, pintam a casa, compram móveis novos, compram roupas novas. Mas e a vida espiritual, como que está? Como que está a nossa vida espiritual, igreja? Em povo de Deus, eu estou falando com o mundo agora. Eu estou falando neste momento praticamente para o mundo inteiro, porque o bom da rádio web é isso, não tem fronteiras. Eu estou falando neste momento para as pessoas do Brasil, em muitos lugares, regiões do Brasil, até mesmo do exterior temos ouvintes, e glória a Deus por isso, que temos muitos ouvintes espalhados por várias nações. Glória a Deus por isso. Então, meu querido, não que seja errado você arrumar sua casa, pintar sua casa, reformar sua casa. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que tem pessoas que só priorizam isso. Elas só dão prioridade para isso, mas a sua vida continua do mesmo jeito. A sua vida continua sem Deus, sem Jesus, com aquele evangelho fraco, com aquele evangelho miojo. Se você prega um pouco mais forte, a pessoa diz: não é para mim, isso não é para mim. É como Jesus, né? Jesus, quando ele tinha só os 12 discípulos, isso está lá em João capítulo 6. João capítulo 6, mais ou menos ali depois do versículo 60, você vai encontrar essa passagem. Jesus, quando aumentou o número dos discípulos, antes ele tinha só 12, depois ele foi para 72. Então agora, Jesus tinha aí muitos discípulos agora. E quando cresce o número de seguidores,
E quando Jesus está fazendo um sermão, eles acham pesado o sermão demais. E aqueles discípulos, então, eles começam a cochichar e a razoar em seus corações. Esse sermão, ou seja, essa pregação, esse ensinamento de Jesus está muito para nós. Vamos embora? E se levantaram e foram embora. Jesus olha e vê todo mundo se levantando e indo embora. Aí Jesus vira para os 12, né? Jesus volta a ficar com os 12 de novo. Jesus olha para os 12 e não alisa, não passa a mão. Jesus fala, dá a oportunidade para eles ir embora também. Vocês querem ir? Querem ir embora também? Pode ir, não tem problema, eu começo tudo de novo. Eu levanto outros. Mas Pedro, que era o mais ousado na palavra, disse, mestre, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então aquele que quer Jesus, ele não vai abandonar a missão, não vai abandonar a obra. Tem muita gente hoje parecido com aqueles discípulos que abandonaram Jesus e foram embora, porque acharam o ensinamento, acharam o sermão de Jesus pesado demais. Hoje tem muita gente assim também. Ele quer procurar uma igreja que venha alegrar o seu ego. Se a mensagem é muito forte, ele já vai procurar outra. Então tem muito hoje crente miojo. Tem muito crente miojo hoje, que quer aquela comidinha leve, aquele miojinho. E por isso que o diabo tem entrado em muitos lares. Por quê? Em muitos lares de crente que só quer miojo, não quer se alimentar de uma palavra forte. Quando a palavra é forte, ele renega, ele rejeita, ele quer ir embora, ele faz motim dentro da igreja, faz fofoca, para ele sair, não sair sozinho e tirar pessoas junto com ele. São pessoas que não querem ser alimentados pelo evangelho que transforma, pelo evangelho de confronto, porque a maior parte do evangelho de Jesus é confrontar o cara. Ele disse, quem quiser me seguir, ele não obrigou ninguém. Ele mesmo disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quer dizer, o cara que está disposto a seguir Jesus, não pode fazer sua vontade, tem que negar sua vontade. Negar a si mesmo, quando Jesus falou, é negar as nossas vontades, é negar a minha vontade para fazer a vontade dele, que não é fácil. Ele disse mais, a porta é estreita, a porta que leva à salvação, ela é estreita. A porta larga, que tudo pode, que tudo é liberado, ou seja, o caminho largo, que tudo é liberado, tudo pode, tem muita gente. Mas o caminho estreito, ou seja, a porta estreita, a porta da salvação, são poucos que querem entrar por essa porta e caminhar nesse caminho estreito. Por quê? Porque no caminho estreito é o caminho que leva à salvação. E para entrar numa porta estreita, você já sabe, né? Se você tem um monte de malas, se você quer entrar numa porta que é estreitinha, e você está carregando um monte de mochilas nas costas, um monte de malas nas mãos, você vai ter que deixar algumas malas, algumas mochilas para trás, porque não tem como você entrar numa porta estreita carregando um monte de coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, quem sabe de muita coisa, ou de todas as coisas, para poder entrar pela porta estreita, porque só você entra por ela. Aquilo que você carrega, você tem que eliminar. E às vezes nós não estamos dispostos a fazer isso. Então, voltando, Jesus disse que aquele demônio, quando ele tem oportunidade de entrar na vida de um homem, ou de uma mulher, ou de uma casa, de uma família, quando ele tem a oportunidade de entrar pela segunda vez, ele não entra mais sozinho, ele traz mais 7 demônios pior do que ele. E o estado desta casa, desta família, ou deste homem, se torna pior que antes. Então, minha querida e meu querido, depois dessa semana de libertação, de expulsar esse demônio da tua casa, você tem que ocupar a tua vida com Jesus. Não adianta eu ficar aqui só expulsando demônio da tua casa. Daqui um pouquinho eu vou fazer oração.
Daqui um pouquinho nós vamos entrar em guerra para expulsar esse demônio. Seja 1, seja 7, seja 8, seja quantos forem, vão ter que sair da tua casa. Mas depois, minha querida e meu querido, você tem que ocupar a sua vida com Cristo. Procure aí na sua cidade, no seu estado, na sua região, no seu país, uma igreja que prega que Jesus é o Senhor. E comece a ocupar a sua vida com Cristo. Porque senão esse demônio que a gente está expulsando poderá voltar de novo, segundo que Jesus falou aqui em Lucas 11, 24 a seguir. E se ele voltar de novo na tua vida, na tua casa, ele não volta sozinho. Ele traz mais 7 pior que ele. Então você vai ter que ocupar a casa. Não adianta só deixar a casa arrumadinha, varridinha, mas você não convidar Jesus para morar nessa casa. Ou seja, não convidar Jesus para morar na tua vida, na tua família. Tá bom, amigos? Vamos ao momento da oração. Coloque a sua mão agora sobre as duas mãos, aliás, uma sobre a cabeça e a outra no teu coração. Coloque uma das mãos no alto da cabeça e a outra mão coloque no seu coração e repita comigo esta oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo na minha casa, na minha vida, no meu coração, na minha família. Eu te recebo, Senhor, como único e suficiente Salvador. Repita essa oração, querido. Não importa se você um dia já fez essa oração, faça de novo. Diga: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, mora, Senhor, no meu coração. Toma, Senhor, o centro da minha vida. Toma, Senhor, o centro do meu coração. Toma, Senhor, a minha família inteira. Toma a minha casa, Senhor. Toma a minha vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu vou ocupar, Jesus, eu te prometo que eu vou ocupar a minha vida. Não vou deixar a minha vida varrida e aparentemente em ordem, mas eu vou ocupar minha vida, Senhor, com o teu evangelho. Eu vou ocupar minha vida com o Senhor. Então entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara as feridas, perdoe os meus pecados, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos agora à oração de libertação. Com uma mão você pega o teu celular. O bom da rádio web é isso, que você pode carregar a rádio Cidade Quadrangular aonde você for. Segura o seu celular com uma mão e na outra mão você estende agora em direção da tua casa. Eu não sei em qual área da sua casa você está, mas não importa. Se você está na sala agora, em nome de Jesus, eu começo expulsando o demônio desta sala. Porque eu sei, meu Deus, que todos que recebem alguém em casa, recebem pela sala, entrando pela porta da frente. Então eu começo essa oração de libertação agora pela sala, porque a sala é aonde entram as visitas. A sala é aonde as pessoas entram. Então, se algum demônio entrou por essa sala, pela sua sala, trazido por alguém, ou mandado por alguém, em o nome do Senhor Jesus agora. Isso, minha querida e meu querido, comece a concordar comigo. Comece a concordar com esta oração, porque Jesus disse em Mateus 18, 19, que quando duas pessoas aqui na terra concordam, os céus também concordam. Então, em nome de Jesus, vai saindo agora. Sai da sua sala. Esse demônio que teve a oportunidade de entrar pelas portas da sua casa, pela porta de entrada, pela sala, em nome de Jesus, vai saindo agora. Vai saindo. Se você entrou pela sala e da sala você foi para a cozinha, vai para a cozinha agora. Se você está na cozinha agora, sai agora. Sai desta cozinha onde a família se reúne para almoçar e já não consegue nem mais almoçar sobre a mesa. Cada um está para um lado.
Um está almoçando na sala, o outro no quarto, no escritório, no computador, na internet. Não sabe se almoça ou vê celular. Esse demônio que está na cozinha aí agora, que não deixa a família sentar na mesa, em volta da mesa para almoçar e dialogar, conversar como família. Espírito do inferno, sai da cozinha. Você que depois da sala foi para a cozinha e depois foi para o quarto, vai para o quarto agora. Esse demônio que está no quarto do casal, fazendo o casal brigar, se desentender. Espírito das trevas, sai agora. Sai agora. Sai deste quarto. Sai deste quarto. Sai desta família. Sai deste casal. Você que coloca um contra o outro. Eles não conseguem mais ter intimidade sexual neste quarto, porque você entrou aí. Eu te repreendo agora, espírito de brigas, espírito de confusão. Eu estou arrepiado aqui, meu irmão, agora. Eu estou fazendo esta oração e sentindo arrepios aqui, porque eu sei que nesta casa, Satanás, você está aí. Eu sei que você está debaixo da cama. Eu sei que você está dentro desse colchão, desse travesseiro. Eu sei que você tem se colocado entre o casal para fazerem eles brigarem, se desentenderem. Mas eu te repreendo agora. Sai desta vida conjugal, sai deste casamento, em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo agora. Sai desta casa, sai deste quarto. E a partir de hoje, quando esse casal for para a cama dormir, eles vão renovar sua lua de mel, em nome de Jesus. Vai para o quarto dos seus filhos agora, em nome de Jesus. Satanás, se você está no quarto deste jovem que só vive no computador a noite inteira fica na internet, não dorme. Essa moça, este moço, esta criança, meu Deus, que os pais não vigiam, vão dormir e deixam a criança na internet. Meu Deus, que situação chegou a família. Filhos que não obedecem mais os pais. Mas eu repreendo agora esse demônio. Sai do seu filho, sai da sua filha, sai dos seus filhos agora. Sai do quarto desta criança, sai do quarto deste jovem, deste adolescente. Eu te repreendo agora. Sai daí, em nome de Jesus. Sai deste jovem. E quando ele deitar nesta cama para dormir, ele vai ser abençoado. Ele vai ser abençoado. Eu declaro libertação na tua casa. Vai para o quintal agora, se você quiser, vai lá para o quintal. Em nome de Jesus, todo mal que está no quintal, da sua casa, se existe algum demônio aí, em algum lugar do seu quintal, da sua propriedade, sai. É uma ordem, Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai deste quintal, sai desta propriedade, sai desta empresa, sai deste escritório. Sai agora, em nome de Jesus eu te repreendo. Sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Deus abençoe esta água. Quando você beber da mesma, você seja protegido, guardado e livre de qualquer seta do inferno, em nome de Jesus. Queridos, volto amanhã. Como passa depressa, hein? Já estamos aí em 31 minutos de programa. Mas é importante, essa semana vai ser forte. Essa semana vai ser o pente fino de Deus. Ou seja, Deus passando aí, ó, um pente fino na sua casa, tirando demônio grande, demônio pequeno. O que tiver vai ter que sair, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Uma boa terça-feira a todos vocês. Volto amanhã, Deus permitindo, quarta-feira, no mesmo horário, sempre depois do Motivação em Cristo, sempre depois das 11 horas. 11 horas é o André Luiz com Motivação em Cristo. Após o André, eu volto com o Jardim Quadrangular e esta semana de libertação. Tá bom, queridos? Deus que abençoe a todos vocês e
Viva Cristo! Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular, de braços abertos, esperando por você e sua família.